Você já tomou uma decisão achando que estava fazendo a vontade de Deus, mas depois percebeu que era apenas sua própria vontade disfarçada de espiritualidade? Quantas vezes corremos sem ouvir, decidimos sem buscar, agimos sem esperar? E depois nos perguntamos por que estamos colhendo tempestades quando esperávamos colher paz. A verdade que precisamos enfrentar hoje é esta: muitos de nós não sabemos diferenciar a voz de Deus da nossa própria voz, e isso tem custado caro demais. Existe um caminho, existe uma forma de saber. Deus não é um Deus de confusão. Ele não se esconde dos que o buscam de verdade, mas há um preço a pagar, e esse preço se chama silêncio, esse preço se chama espera, esse preço se chama rendição. Isaías 30, 21 nos diz algo extraordinário. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Você ouviu isso? Seus ouvidos ouvirão. Não talvez. Não se você tiver sorte. Ouvirão. Mas note onde está a voz. Atrás de você. Isso significa que Deus fala quando você já deu o primeiro passo em direção a Ele. Quando você já se voltou, quando você já decidiu que quer ouvi-lo mais do que quer seguir seu próprio caminho. O problema não é que Deus não fale. O problema é que nós não paramos para ouvir. Vivemos em uma geração de pressa, de ansiedade, de decisões impulsivas tomadas sob pressão. Queremos respostas rápidas para perguntas eternas. Queremos soluções instantâneas para dilemas que exigem maturidade espiritual. E no meio dessa correria toda, perdemos a capacidade mais preciosa que um filho de Deus pode ter: a capacidade de discernir sua voz. Pense em quantas vezes você orou pedindo direção, mas já tinha tomado a decisão antes mesmo de terminar a oração. Quantas vezes você abriu a Bíblia procurando confirmação para o que você já queria fazer, em vez de procurar transformação para o que você deveria ser? Essa é a diferença entre religiosidade e relacionamento. Religiosidade busca a aprovação divina para planos humanos. Relacionamento busca a revelação divina para propósitos eternos. Provérbios 3, 5, 6. É um texto que muitos decoram, mas poucos aplicam. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Veja a ordem aqui. Primeiro, confia, não em parte, não parcialmente, mas de todo o coração. Segundo, não te estribes. Pare de se apoiar no que você acha, no que você sente, no que parece lógico. Terceiro, reconhece-o em todos os caminhos, não apenas nos difíceis, não apenas nos importantes, em todos. E então, só então, ele endireitará. Mas nós invertemos essa ordem. Primeiro tentamos entender, depois pedimos que Deus confirme nosso entendimento. E quando as coisas dão errado, perguntamos onde ele estava. Ele estava exatamente onde sempre esteve, esperando que você confiasse antes de entender, esperando que você o reconhecesse antes de decidir. Veja o exemplo de Abraão. Gênesis 12, 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Deus não deu a Abraão um mapa. Não lhe mostrou o destino final. Não lhe garantiu que seria fácil. Ele apenas disse: sai. E Abraão saiu sem saber para onde ia, como nos diz Hebreus 11, 8. Esse é o princípio da obediência que precede o entendimento. Quantos de nós estamos presos em lugares que já deveríamos ter deixado, porque queremos saber exatamente para onde estamos indo antes de dar o primeiro passo? Queremos o plano completo, o roteiro detalhado, a garantia absoluta. Mas Deus não trabalha assim. Ele pede o primeiro passo de fé e então revela o segundo. Ele pede que você saia de onde está e só então mostra para onde você vai. Isso não é crueldade.
Isso é sabedoria divina. Porque se Deus mostrasse tudo de uma vez, você confiaria no plano em vez de confiar nele. Você se apegaria ao destino em vez de se apegar ao guia. E quando as tempestades viessem, como sempre vêm, você duvidaria do plano, porque seus olhos estariam fixos no caminho, não no caminhante. A verdade é que muitos de nós não queremos saber o que Deus quer. Queremos que Deus queira o que nós queremos. Oramos, mas já decidimos. Buscamos, mas já concluímos. Pedimos direção, mas já escolhemos a direção. E chamamos isso de fé, quando na verdade é apenas teimosia santificada. Jesus nos ensinou algo revolucionário sobre conhecer a vontade de Deus. Em João 7,17 ele disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Você captou a ordem? Primeiro você quer fazer a vontade de Deus. Depois você conhece, não o contrário. A revelação vem para os dispostos, não para os curiosos. Quantas vezes você pediu a Deus para revelar sua vontade, enquanto secretamente esperava que sua vontade coincidisse com a sua? Quantas vezes você orou, seja feita a tua vontade, com os dedos cruzados atrás das costas, torcendo para que a vontade dele fosse confortável, conveniente, compreensível? Mas Deus não é um garçom celestial que toma nossos pedidos. Ele é um Pai amoroso que conhece nosso futuro melhor do que nós conhecemos nosso presente. Ele vê o que está além da curva que nos assusta. Ele enxerga o propósito por trás da provação que nos confunde. E às vezes, o que Ele quer que façamos não faz sentido nenhum para a nossa lógica humana. Pense em Noé construindo uma arca quando nunca tinha chovido. Pense em Moisés voltando para o Egito quando havia fugido de lá como assassino. Pense em Davi sendo ungido rei quando era apenas um pastor adolescente. Pense em Maria aceitando gerar o Filho de Deus quando isso poderia custar sua vida. Nenhuma dessas direções divinas fazia sentido humano, mas todas faziam sentido eterno. O que Deus está pedindo de você hoje que parece não fazer sentido? Que porta Ele está abrindo que você está com medo de atravessar? Que mudança Ele está propondo que você está resistindo porque não entende o porquê? Talvez o problema não seja que você não sabe o que Deus quer. Talvez o problema seja que você sabe, mas não gosta da resposta. Existe uma diferença abissal entre querer ouvir Deus e estar disposto a obedecer ao que Ele diz. Muitos querem a revelação, poucos querem a responsabilidade que vem com ela. Porque saber o que Deus quer é um privilégio tremendo, mas também é um compromisso tremendo. Uma vez que você sabe, não pode mais alegar ignorância. Uma vez que Ele fala, você precisa decidir se vai andar ou vai ficar parado. Veja o profeta Samuel quando era menino. Em 1 Samuel 3, Deus o chamou 3 vezes, e 3 vezes Samuel pensou que era Eli, até que Eli, com a sabedoria de quem conhece a voz de Deus, instruiu o menino. Vai, deita-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando Deus falou pela 4ª vez, Samuel estava pronto. Ele não sabia o que Deus ia dizer. Não sabia se seria agradável ou difícil. Mas ele se posicionou como servo, não como consultor. Ele disse: teu servo ouve, não teu conselheiro opina. Esse é o primeiro segredo de quem quer conhecer a vontade de Deus. Posicionar-se como servo antes de pedir a direção. Porque servo obedece, não negocia. Servo executa, não questiona. Servo confia no mestre, mesmo quando não entende a tarefa. Mas vivemos em uma época de direitos, não de deveres, de exigências, não de rendição. Queremos que Deus nos consulte, não que nos comande. Queremos que Ele nos convença, não que Ele nos conduza.
E então nos perguntamos por que sua voz parece tão distante, quando na verdade somos nós que nos afastamos com nossa atitude de independência espiritual. A Bíblia nos ensina em Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Mas note o versículo seguinte: peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Deus promete sabedoria, mas exige fé. Não uma fé que compreende tudo, mas uma fé que confia apesar de não compreender tudo. Quantas decisões você está adiando porque quer ter certeza absoluta? Quantos passos você deixou de dar porque estava esperando por um sinal mais claro, uma confirmação mais forte, uma garantia mais sólida? Às vezes Deus não dá mais clareza porque Ele quer que você ande com a clareza que já tem. Ele não aumenta a luz porque quer que você use a luz que já foi acesa. Pense na mulher do fluxo de sangue em Marcos 5. Ela não tinha certeza de que seria curada. Ela não tinha garantia de que Jesus a atenderia. Ela não tinha promessa específica com seu nome escrito. Mas ela tinha algo mais poderoso do que certeza. Ela tinha fé ativa. Ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela agiu com base no que cria, não com base no que sabia com certeza. E Jesus respondeu à sua fé em movimento, não à sua fé em espera. Existe uma diferença entre sabedoria e medo disfarçado de prudência. Sabedoria espera quando Deus manda esperar. Medo espera porque tem medo de andar. Sabedoria age quando Deus manda agir, mesmo sem entender tudo. Medo fica paralisado até entender tudo e nunca age porque nunca entende tudo. Como então você diferencia entre esperar em Deus e simplesmente ter medo de dar o passo? A resposta está no seu coração. Se você está em paz enquanto espera, você está esperando em Deus. Se você está ansioso, inquieto, perturbado enquanto adia, você está apenas com medo. Paz não significa ausência de desafio. Paz significa a presença de Deus mesmo no meio do desafio. Filipenses 4:6-7 nos mostra o caminho. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja a promessa: paz que excede entendimento. Você não precisa entender tudo para ter paz. Você precisa orar sobre tudo para receber paz. Mas nós fazemos o oposto. Tentamos entender tudo para ter paz. Analisamos todas as variáveis, calculamos todos os riscos, pesamos todas as opções. E quanto mais pensamos, menos paz temos, porque paz não vem de compreensão humana, vem de confiança divina. Aqui está uma verdade que vai libertar você. Deus não está escondendo sua vontade de você. Ele não está jogando um jogo de esconde-esconde espiritual. Ele não está testando para ver se você é inteligente o suficiente para descobrir o que ele quer. A vontade de Deus não é um quebra-cabeça a ser decifrado. É um relacionamento a ser cultivado. Quanto mais você conhece a Deus, mais você reconhece sua voz. Quanto mais tempo você passa em sua presença, mais familiar fica a sua direção. Quanto mais você obedece ao que ele já revelou, mais ele revela o que vem depois. É assim que funciona. Não é complicado, mas exige compromisso. Jeremias 29:13 nos dá uma promessa poderosa. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração, não parcialmente. Não quando for conveniente, não quando tudo o mais falhar. De todo o coração significa com prioridade absoluta, com dedicação total, com intensidade inabalável. Você está buscando a Deus de todo o coração ou está apenas consultando Deus ocasionalmente? Está cultivando intimidade com Ele
ou apenas pedindo informação dele, porque informação sem intimidade produz conhecimento sem transformação. Você pode saber teologicamente o que Deus quer e ainda assim viver praticamente longe do que ele deseja. Davi, o homem segundo o coração de Deus, nos ensina algo crucial no Salmo 25, 4, 5. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti espero todo o dia. Veja a humildade aqui. Faze-me saber, ensina-me, guia-me. Não há arrogância, não há presunção, apenas dependência santa, reconhecimento de necessidade, rendição consciente. E note a última parte: em ti espero todo o dia. Não apenas de manhã, não apenas quando preciso, todo o dia. Esperar em Deus não é evento ocasional, é estilo de vida constante, é postura permanente de dependência, não apenas técnica temporária de buscar direção. Aqui está o que muitos não entendem. Deus se revela aos que permanecem, não aos que visitam. Ele fala aos que moram em sua presença, não aos que apenas fazem uma visita rápida quando precisam de algo. Se você quer conhecer sua vontade de forma clara e constante, você precisa conhecê-lo de forma profunda e contínua. Agora, permita-me falar sobre algo que pode incomodar, mas precisa ser dito. Às vezes, você já sabe o que Deus quer, mas está fingindo que não sabe porque não gosta da resposta. Já aconteceu com você? Você ora, busca, jejua, pede confirmação atrás de confirmação, quando no fundo do seu coração você já sabe exatamente o que precisa fazer, mas não quer fazer. Então continua buscando como desculpa para não obedecer. Jonas sabia exatamente o que Deus queria. Não havia confusão na ordem. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas 1:2. Não deixa margem para dúvida. Não era uma sugestão vaga. Não era uma insinuação sutil. Era uma ordem clara, direta, específica. E o que Jonas fez? Fugiu na direção oposta. Não porque não sabia o que Deus queria, mas porque sabia exatamente o que Deus queria e não concordava. Quantos de nós somos Jonas modernos? Deus diz, perdoe, e nós fugimos para o território do ressentimento. Deus diz, entregue, e nós corremos para a ilha do controle. Deus diz, confie, e nós embarcamos no navio da ansiedade. E depois nos perguntamos por que estamos em tempestade, quando foi nossa própria desobediência que nos colocou lá. A história de Jonas nos ensina algo poderoso. Você pode fugir da vontade de Deus, mas não pode fugir de Deus. Pode adiar a obediência, mas não pode cancelar o chamado. Pode resistir à direção, mas não pode escapar do destino que Ele desenhou para você. Mais cedo ou mais tarde, você vai acabar fazendo o que Ele mandou, ou vai viver em frustração perpétua por não fazer. E aqui está a ironia trágica. Jonas acabou indo para Nínive de qualquer forma, mas foi depois de ser engolido por um peixe, depois de 3 dias de escuridão, depois de quase morrer. Ele poderia ter ido desde o início e poupado a si mesmo de todo aquele sofrimento, mas escolheu o caminho difícil. Escolheu aprender pela dor, quando poderia ter aprendido pela obediência. Deus está lhe pedindo algo que você está adiando? Está lhe mostrando uma direção que você está resistindo? Está lhe revelando uma verdade que você está ignorando? Cuidado com o peixe que está nadando em sua direção. Cuidado com as tempestades que a desobediência atrai. Porque Deus ama você demais para deixá-lo confortável na rebeldia. Hebreus 3, 7 e 8 nos adverte. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, não amanhã, não quando for mais conveniente, não quando você sentir vontade. Hoje, porque cada dia que você endurece seu coração contra a voz de Deus, fica mais difícil ouvi-la no dia seguinte.
Cada vez que você ignora sua direção, sua sensibilidade espiritual diminui. Cada oportunidade de obediência que você desperdiça é uma camada de dureza que se forma sobre seu coração. Mas veja a boa notícia. Se você ouve hoje, se você responde agora, se você obedece neste momento, seu coração se torna mais sensível, não mais duro. Cada ato de obediência aumenta sua capacidade de ouvir a próxima direção. Cada passo de fé prepara você para o próximo nível de revelação. Existe um princípio espiritual aqui que você precisa entender. Deus confia mais revelação a quem é fiel com a revelação que já recebeu. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Você quer que Deus revele grandes coisas sobre seu futuro? Seja fiel nas pequenas coisas que Ele já revelou sobre seu presente. Você quer direção para decisões importantes? Obedeça nas direções que já recebeu sobre coisas que parecem insignificantes. Muitos querem a vontade de Deus para a carreira, mas não obedecem à vontade de Deus sobre o caráter. Querem revelação sobre casamento, mas ignoram a revelação sobre perdão. Querem direção sobre finanças, mas desobedecem à direção sobre generosidade. E se perguntam por que Deus não está falando, quando na verdade Ele já falou e eles não estão escutando. A palavra de Deus já revelou 90% do que você precisa saber sobre o que Ele quer de você. Já está escrito que Ele quer que você perdoe. Já está claro que Ele quer que você ame. Já está revelado que Ele quer que você sirva, que você dê, que você ore, que você confie, que você cresça, que você testemunhe. Você não precisa de uma palavra profética nova para saber essas coisas. Você precisa de coragem para fazer o que já sabe. O problema de muitos é que querem direção personalizada para situações específicas, enquanto ignoram instruções universais que se aplicam a todos. Querem que Deus diga case com essa pessoa, mas não estão dispostos a obedecer quando Ele diz ame seu inimigo. Querem que Ele revele mude de emprego, mas não querem ouvir quando Ele ordena seja honesto em todas as coisas. Salmo 119, 105 declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é luz, mas luz só funciona se você está disposto a andar nela. Você pode ter a Bíblia inteira memorizada e ainda estar em trevas se não está vivendo o que ela diz. Conhecimento bíblico sem obediência prática é apenas informação religiosa, não transformação espiritual. Então, antes de pedir mais direção, faça uma verificação honesta. Você está vivendo conforme a direção que já tem? Está obedecendo à luz que já foi acesa? Está aplicando a verdade que já foi revelada? Porque se não está, mais revelação não vai ajudar. Vai apenas aumentar sua responsabilidade e sua culpa. Jesus foi claro em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você viu a ordem? Primeiro você guarda os mandamentos, depois ele se manifesta. Não o contrário. A manifestação é para os obedientes, não para os curiosos. Muitos querem a manifestação sem a obediência. Querem ver Deus se mover sem se mover em direção a Deus. Querem experiências espirituais poderosas sem compromisso espiritual profundo. Mas Deus não funciona assim. Ele revela sua vontade aos que demonstram disposição de fazer sua vontade. Pense nisso. Por que Deus mostraria o próximo passo se você não deu o passo anterior que Ele já mostrou? Por que Ele confiaria a você o capítulo seguinte se você não viveu o capítulo atual? Por que Ele lhe daria nova direção se você está desobedecendo a direção antiga? Existe outro aspecto crucial sobre conhecer a vontade de Deus que precisa ser abordado: o papel da comunidade. Deus raramente revela sua vontade completa a você isoladamente. Ele usa pessoas.
Ele fala através de conselheiros sábios, ele confirma através do corpo de Cristo. E muitos de nós perdemos direção divina porque nos isolamos espiritualmente. Provérbios 11:14 nos alerta: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Multidão de conselheiros não significa qualquer pessoa. Significa pessoas que conhecem a Deus, que vivem em obediência, que têm fruto espiritual, que podem falar verdade com amor. Pessoas que não vão apenas concordar com você, mas que vão apontar você para a verdade, mesmo quando dói. Mas nós tendemos a buscar conselho apenas de pessoas que vão nos dizer o que queremos ouvir. Procuramos validação, não correção. Queremos que confirmem nossa decisão, não que questionem nossa motivação. E então chamamos isso de buscar conselho, quando na verdade estamos apenas procurando cúmplices para nossa vontade própria. Conselho piedoso muitas vezes incomoda antes de edificar, confronta antes de confortar, questiona antes de confirmar. Se todos ao seu redor estão sempre de acordo com tudo que você faz, você não tem conselheiros, você tem bajuladores. E bajuladores são perigosos, porque alimentam seu ego, não seu espírito. Veja o rei Roboão em 1 Reis 12. Quando assumiu o trono, ele tinha uma decisão importante a tomar. Consultou os anciãos que haviam servido seu pai Salomão, e eles deram conselho sábio. Seja servo do povo, e eles te servirão para sempre. Mas ele não gostou dessa resposta. Então, consultou os jovens que cresceram com ele, e eles disseram o que ele queria ouvir. Seja ainda mais duro que seu pai. Roboão seguiu o conselho dos jovens, e o reino se dividiu. Uma nação inteira sofreu porque um rei escolheu ouvir a voz que alimentava seu orgulho em vez da voz que promovia sabedoria. Quantas decisões erradas você tomou porque consultou as pessoas erradas? Quantas direções equivocadas você seguiu porque ouviu a voz que era mais agradável em vez da voz que era mais verdadeira? A pessoa que você consulta é tão importante quanto a pergunta que você faz. Mas aqui está algo ainda mais profundo. Às vezes, Deus usa até pessoas improváveis para falar com você. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Usou um servo sírio para aconselhar Naamã. Usou pescadores sem instrução para mudar o mundo. Deus não está limitado aos seus círculos preferidos ou às suas escolhas óbvias. Ele pode falar através de quem Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser. Isso significa que você precisa ter ouvidos abertos e coração humilde. Não descarte uma palavra só porque vem de alguém que você considera menos espiritual que você. Não ignore um conselho só porque vem de alguém mais jovem ou menos experiente. Deus pode estar usando exatamente essa pessoa para falar algo que você precisa ouvir. Atos 2:17 profetiza: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Toda a carne. Não apenas pastores, não apenas líderes, não apenas os mais velhos ou mais instruídos. Deus fala através de quem Ele escolhe, e nossa responsabilidade é ter discernimento espiritual, não preconceito religioso. Mas discernimento não é desconfiança. Discernimento é a capacidade dada pelo Espírito Santo de reconhecer o que vem de Deus e o que não vem. 1 João 4:1 nos instrui: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Prove, teste, examine, mas não rejeite automaticamente. Como você testa se algo vem de Deus? Primeiro, está alinhado com a palavra escrita. Deus nunca vai contradizer sua própria palavra. Segundo, produz fruto do Espírito ou obras da carne. Gálatas 5:22-23. Lista o fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Se a direção que você está recebendo produz esses frutos, é de Deus. Se produz divisão, confusão, amargura, orgulho, é de outra fonte. Terceiro, edifica o reino de Deus ou o seu próprio reino? Esta é a pergunta mais honesta que você pode fazer. O que você está sentindo que deve fazer? Glorifica a Deus ou glorifica você? Serve aos propósitos eternos dele ou aos seus propósitos temporais? Avança a causa do Evangelho ou apenas avança sua própria agenda? E aqui está uma verdade que pode ser difícil de aceitar. A vontade de Deus nem sempre faz sentido para sua lógica humana. Às vezes, ele vai lhe pedir coisas que parecem contrárias à sabedoria convencional. Vai lhe direcionar para caminhos que parecem ilógicos, ineficientes, até arriscados do ponto de vista humano. Pense em Gideão em Juízes 7. Ele tinha um exército de 32 mil homens para enfrentar os midianitas. Já não era um exército grande comparado ao inimigo, mas era alguma coisa. E o que Deus faz? Manda reduzir, primeiro para 10 mil, depois para apenas 300. Do ponto de vista militar, isso era suicídio. Mas do ponto de vista divino, era a estratégia perfeita. Porque Deus queria ter certeza de que quando a vitória viesse, ninguém pudesse atribuí-la à força humana. A glória seria exclusivamente dele. Deus ainda trabalha assim. Às vezes ele reduz seus recursos para aumentar sua dependência. Diminui suas opções para ampliar sua fé. Tira suas seguranças para que você descubra que ele é sua única segurança verdadeira. E isso não é crueldade, é amor. Porque ele sabe que enquanto você tiver outras coisas em que confiar, você não vai confiar completamente nele. Então, quando Deus lhe pede algo que parece não fazer sentido, lembre-se, seus pensamentos não são os seus pensamentos. Seus caminhos não são os seus caminhos, como declara Isaías 55, 8, 9. O que parece loucura para você pode ser sabedoria perfeita para ele. O que parece impossível para você pode ser exatamente o cenário que ele escolheu para manifestar seu poder. Mas isso exige que você renuncie ao seu direito de entender antes de obedecer. Exige que você confie no caráter de Deus, mesmo quando não compreende os caminhos de Deus. Exige que você ande pela fé, não pelo que vê, como diz 2 Coríntios 5, 7. Permita-me agora abordar algo que pode estar paralisando você: o medo de errar. Muitos não buscam a vontade de Deus porque têm medo de não entender corretamente. Têm pavor de dar o passo errado, tomar a decisão errada, interpretar mal o que Deus está dizendo. E esse medo os mantém congelados em indecisão perpétua. Mas aqui está uma verdade libertadora. Deus é grande o suficiente para corrigir seus erros. Ele não é um Deus frágil que desmorona se você der um passo em falso. Ele não é tão pequeno que um erro seu arruína todo o plano dele para a sua vida. Romanos 8, 28 nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as coisas que você acerta, não apenas as decisões perfeitas, todas as coisas. Até seus erros, quando você ama a Deus e busca seu propósito, podem ser transformados em parte do plano dele. Deus é o mestre em transformar nossos fracassos em trampolins, nossas quedas em lições, nossos desvios em redirecionamentos. Veja Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, errou feio, falhou no momento mais crítico, mas Jesus não o descartou. Não disse: "Você teve sua chance e perdeu." Ele o restaurou, deu-lhe uma nova comissão. Transformou um negador em pregador, um covarde em mártir. O erro de Pedro não foi o fim de sua história, foi parte de sua história. Isso não significa que você deve ser descuidado ou irresponsável em suas decisões.
significa que você não precisa ter medo paralisante de errar. Deus pode trabalhar até com suas escolhas imperfeitas se seu coração está genuinamente buscando agradar a Ele. Aqui está o que você precisa entender. A vontade de Deus não é uma linha reta tão fina que um passo para o lado te faz cair em abismo eterno. A vontade de Deus é mais como um caminho com direção clara. Você pode tropeçar no caminho e ainda estar no caminho. Pode andar mais devagar que deveria e ainda estar indo na direção certa. Pode até sentar para descansar mais do que necessário e ainda não ter saído do caminho. O que tira você do caminho não são erros honestos de quem está tentando obedecer. O que tira você do caminho é rebeldia deliberada de quem não quer obedecer. A diferença entre tropear enquanto anda e sentar-se recusando a andar. A diferença entre errar a direção enquanto busca e virar as costas para a direção que você já conhece. Salmo 37, 23, 24 nos conforta. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Você viu isso? Ainda que caia. Não diz se cair, mas ainda que cair. Porque Deus sabe que você vai tropeçar às vezes, mas Ele promete que não vai deixar você prostrado. Sua mão está debaixo de você, sustentando, levantando, restaurando. Isso deveria lhe dar coragem para dar passos de fé, mesmo quando não tem todas as respostas. Deveria lhe dar ousadia para obedecer, mesmo quando não está 100% certo de cada detalhe. Porque você serve um Deus que caminha com você, não um Deus que apenas observa à distância, esperando você errar para punir. Mas para experimentar essa segurança, você precisa estar genuinamente buscando agradar a Deus. Não apenas usar Deus para conseguir o que você quer. Há diferença. Buscar agradar a Deus significa que sua motivação é a glória dele, mesmo que o custo seja alto para você. Usar Deus significa que sua motivação é seu próprio benefício. E Deus é apenas o meio para alcançar seu fim. Deus conhece a diferença. Hebreus 4:12 diz que sua palavra é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ele vê além das suas palavras, além das suas orações bonitas, até a motivação real do seu coração. Você não pode enganar a Deus. Não pode fingir uma busca espiritual quando seu coração está cheio de egoísmo. Não pode performar religiosidade e esperar direção genuína. Deus responde ao coração sincero, não à apresentação polida. Então, examine seu coração honestamente. Por que você quer saber a vontade de Deus? É porque você genuinamente quer agradar a Ele? Ou porque você quer que Ele abençoe seus planos? É porque você quer glorificar seu nome? Ou porque você quer garantir seu conforto? É porque você ama a Ele acima de tudo? Ou porque você ama a si mesmo e quer que Ele sirva aos seus interesses? Essas são perguntas difíceis, mas são necessárias. Porque a resposta determina se você vai realmente ouvir Deus ou se vai apenas ouvir o eco da sua própria voz disfarçada de direção divina. Jeremias teve que aprender isso da forma difícil. Em Jeremias 42, o povo veio até ele pedindo que buscasse a Deus sobre se deveriam ir para o Egito. Prometeram: quer seja bom, quer seja mal, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus. Jeremias orou. 10 dias depois, Deus respondeu: não vão para o Egito, fiquem aqui. E o que o povo fez? Foram para o Egito mesmo assim. Por quê? Porque já tinham decidido antes de perguntar. Só queriam que Deus confirmasse o que eles já queriam fazer. Não seja como esse povo. Não peça direção se você já tomou a decisão. Não busque a vontade de Deus se você não está disposto a aceitar que ela pode ser diferente do que você quer.
Não ore pedindo clareza se você vai ignorar a resposta que não gosta. Seja como Maria, mãe de Jesus, que quando o anjo lhe trouxe a notícia mais improvável, mais inconveniente, mais arriscada, respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Sem negociação, sem condições, sem exigir entender tudo antes de aceitar. Apenas rendição completa à vontade revelada de Deus. Essa é a atitude que abre as portas da revelação divina. Não a inteligência, não a espiritualidade performática, não o conhecimento teológico profundo, mas a rendição sincera. O coração que diz: o que tu quiseres, Senhor, antes mesmo de saber o que Ele vai querer. Agora quero falar sobre o papel da espera em conhecer a vontade de Deus. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, direção expressa. Mas Deus opera em um tempo diferente. Ele não está com pressa. E muitas vezes a espera em si é parte da resposta que você está buscando. Isaías 40:31 nos ensina: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam, não os que desistem, não os que se desesperam, não os que tentam forçar as coisas, os que esperam. E a promessa não é passiva, é dinâmica. Renovam forças, sobem como águias, correm sem cansar. A espera em Deus não é paralisia, é preparação. Porque Deus faz você esperar. Às vezes é porque você ainda não está pronto para a resposta. Outras vezes é porque a resposta ainda não está pronta para você. Às vezes é porque Ele está trabalhando em circunstâncias que você nem conhece. E às vezes é simplesmente porque Ele quer ensinar você a confiar nele no processo, não apenas no resultado. Pense em José. Ele teve um sonho de Deus aos 17 anos, mas entre o sonho e o cumprimento houve escravidão, acusação falsa, prisão injusta, anos de espera. 13 anos entre a revelação e a realização. 13 anos de Deus silencioso enquanto José permanecia fiel. Por quê? Porque o José de 17 anos que teve o sonho não estava pronto para o palácio. Ele precisava da prisão para ser formado, moldado, preparado para o propósito que Deus tinha para ele. Seu tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de formação. Deus está trabalhando em você enquanto você espera nele. Está moldando o seu caráter, está fortalecendo sua fé, está removendo impurezas, está preparando você para carregar o peso da resposta que você está pedindo. Muitos querem a promoção de José, mas não querem a prisão de José. Querem a coroa de Davi, mas não querem a caverna de Davi. Querem o ministério de Paulo, mas não querem o espinho de Paulo. Mas você não pode separar o processo do propósito. A formação é parte essencial do cumprimento. Salmo 27:14 nos exorta: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A repetição não é acidental. Espera, fortifique-se, espera. Como se Deus soubesse que você precisa ouvir isso mais de uma vez, porque é muito difícil fazer. Esperar não é natural para nós, mas é essencial para a nossa maturidade espiritual. E note que esperar em Deus não significa ficar inativo. Significa continuar fazendo o que você já sabe que deve fazer enquanto aguarda a direção sobre o que vem depois. Significa ser fiel no presente enquanto confia nele com o futuro. Significa cultivar a semente que você tem enquanto espera pela colheita que virá. Muitos param de viver enquanto esperam por direção. Param de servir, de crescer, de obedecer nas coisas pequenas porque estão obcecados com a decisão grande. Mas Deus não honra paralisia. Ele honra perseverança, não recompensa passividade, recompensa fidelidade ativa mesmo na espera. Abacuque 2:3 nos dá uma palavra poderosa.
porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A visão tem um tempo determinado, não o seu tempo. O tempo de Deus pode parecer que está demorando, mas não está atrasado, está exatamente no tempo perfeito dele. O que você está esperando que Deus esclareça? Que direção você está ansioso para receber? Que resposta você está desesperado para ter? Confie que se você está genuinamente buscando, se seu coração está rendido, se você está disposto a obedecer, a resposta virá no tempo certo, da forma certa, com a clareza certa. Mas enquanto espera, permaneça fiel, continue orando, continue lendo a palavra, continue servindo, continue crescendo, continue amando, continue dando, continue testemunhando. Não deixe a espera por uma resposta paralisar sua obediência em tudo o mais que você já sabe que deve fazer. E aqui está algo que pode surpreender você. Às vezes, a clareza que você busca sobre o futuro só vem quando você está sendo fiel no presente. Deus não mostra o próximo passo até você dar o passo atual. Não revela o próximo nível até você ser fiel no nível onde está. Jesus ensinou isso em Lucas 16, 10, 12. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis no que é de outrem, quem vos dará o que é vosso? Você quer clareza sobre seu chamado? Seja fiel onde você está. Quer direção sobre seu futuro ministério? Sirva fielmente no ministério presente, mesmo que pareça pequeno. Quer revelação sobre grandes coisas? Seja obediente nas coisas pequenas que já foram reveladas. Deus confia revelação progressiva a quem demonstra obediência consistente. Não é baseado em quanto você ora ou quanto você jejua, embora essas coisas sejam importantes. É baseado em quanto você obedece ao que ele já disse. Obediência é a chave que abre a porta da próxima revelação. E quando a resposta finalmente vem, quando a direção fica clara, quando a vontade de Deus é revelada, você vai olhar para trás e entender por que teve que esperar. Vai ver como Deus estava trabalhando em coisas que você nem sabia que precisavam ser trabalhadas. Vai reconhecer que o tempo de espera não foi desperdício, foi investimento, não foi atraso, foi preparação divina. Mas isso você só vê em retrospectiva. No meio da espera, você precisa confiar sem ver, precisa crer sem entender. Precisa descansar na fidelidade de Deus, mesmo quando suas circunstâncias gritam o contrário. E isso não é fácil, mas é onde a fé se torna real, não apenas teórica. Estamos chegando ao fim desta jornada e quero deixar você com verdades que precisam ser gravadas em seu coração. A vontade de Deus não é um quebra-cabeça impossível de resolver. Não é um código secreto que apenas os superespirituais conseguem decifrar. É o desejo de um Pai amoroso, que quer que você ande em seus caminhos para o seu próprio bem e para a sua glória. João 10, 27. Nos dá uma promessa linda. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Você é ovelha dele. Você foi feito para ouvir sua voz. Não é uma habilidade especial reservada para alguns. É parte da sua identidade em Cristo. Você ouve porque você é dele. Você reconhece porque você pertence. O problema nunca foi que Deus não fala alto o suficiente. O problema é que nossas vidas estão barulhentas demais. Nossas mentes estão cheias demais. Nossos corações estão distraídos demais. E no meio de todo esse barulho, perdemos a voz suave que fala no silêncio. Elias aprendeu isso em 1 Reis 19. Deus não estava no vento forte, não estava no terremoto, não estava no fogo. Estava na voz mansa e delicada que veio depois. Deus ainda fala assim, não em trovões que obrigam a atenção,
mas em sussurros que requerem intimidade. Se você quer ouvir Deus com mais clareza, você precisa criar espaços de silêncio em sua vida. Precisa desacelerar, precisa desconectar do barulho do mundo e conectar com a presença dele. Precisa trocar a pressa pela espera, a ansiedade pela adoração, o controle pela rendição. Salmo 46:10 nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, pare de lutar, pare de tentar controlar, pare de se esforçar tanto para fazer acontecer e saiba, conheça, reconheça que Ele é Deus e você não é. Que Ele está no controle e você não precisa estar. Que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando você não sabe. Esta é a maior luta de todos nós: largar o controle, confiar que Deus sabe melhor, aceitar que seus caminhos são mais altos que os nossos, descansar na soberania dele mesmo quando não entendemos seus métodos. Mas esta é também a maior libertação que você pode experimentar. Quando você finalmente para de lutar contra Deus e começa a andar com Deus, tudo muda. Quando você rende seu direito de entender e abraça seu chamado de confiar, a paz que excede entendimento se torna sua realidade. Quando você para de exigir respostas e começa a buscar a presença dele, você descobre que a presença é a resposta. Porque no final, a vontade de Deus não é principalmente sobre decisões, é sobre relacionamento. Não é principalmente sobre o que você faz, é sobre quem você se torna. Não é principalmente sobre onde você vai, é sobre com quem você vai. Deus não quer apenas direcionar seus passos, Ele quer transformar seu coração. Não quer apenas guiar suas escolhas, Ele quer renovar sua mente. Não quer apenas mostrar o caminho, Ele quer ser o caminho, como Jesus declarou em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a pergunta não é apenas o que Deus quer que eu faça. A pergunta mais profunda é o que Deus quer que eu seja, porque quem você é determina o que você faz. Seu caráter molda suas escolhas. Sua identidade em Cristo dirige suas decisões. E aqui está a boa notícia final. Filipenses 1:6 nos garante que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus não vai abandonar você no meio do caminho. Não vai desistir de você quando você tropeçar. Não vai deixar inacabado o que Ele começou em você. Você pode confiar nele, pode descansar nele, pode depender dele, porque Ele é fiel, porque Ele é bom, porque Ele te ama com amor eterno e tudo o que Ele pede de você, Ele capacita você a fazer. Toda a direção que Ele dá, Ele provê força para seguir. Todo chamado que Ele faz, Ele equipa você para cumprir. Hoje, neste momento, deixe o medo ir embora. Deixe a ansiedade cair. Deixe o controle ser entregue. E simplesmente confie. Confie que Ele sabe. Confie que Ele vê. Confie que Ele guia. Confie que Ele completa. Hoje se quebra a paralisia da indecisão sobre sua vida. Hoje se rompe a confusão que tem impedido você de avançar. Hoje você recebe clareza não porque você é perfeito, mas porque você decidiu buscar o Deus perfeito. Hoje você recebe direção não porque você merece, mas porque você serve um Deus generoso que se deleita em guiar seus filhos. E enquanto você caminha, lembre-se, Isaías 41:10 é a promessa que sustenta cada passo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele está com você. Ele é seu Deus. Ele te fortalece. Ele te ajuda. Ele te sustenta. Você não está sozinho nesta jornada. Você não está caminhando às cegas. Você não está navegando sem bússola. Você tem um Pai que guia, um Salvador que caminha ao seu lado, um Espírito que habita em você e fala com você e te conduz em toda a verdade. Então ande com confiança.
Não em você mesmo, mas naquele que prometeu nunca deixar nem desamparar você. Ande com ousadia. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você conhece aquele que tem. Ande com paz. Não porque o caminho é fácil, mas porque aquele que vai com você é poderoso. A vontade de Deus para você é boa, é agradável, é perfeita, como Romanos 12:2 declara. E você vai conhecê-la, você vai experimentá-la, você vai viver nela. Não porque você é especial, mas porque você serve um Deus especialista em guiar, em falar, em revelar sua vontade aos que o buscam de todo o coração. Ouça antes de decidir, espere antes de agir, busque antes de escolher. E quando você ouvir sua voz, quando ele falar, quando a direção ficar clara, obedeça sem hesitar. Porque nada neste mundo se compara à paz, ao propósito, à plenitude de estar exatamente onde Deus quer que você esteja, fazendo exatamente o que Ele chamou você para fazer. Esta é sua herança. Este é seu direito como filho. Este é o privilégio de pertencer a Ele. Receba hoje, creia hoje, ande hoje, na vontade perfeita, agradável e boa do Deus que te ama mais do que você pode imaginar. Amém.